Então, boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje a gente começa mais uma aulinha de introdução à metodologia visual e eu começo com recadinhos. Lista de chamada. A nossa chamada ela é feita aqui pelo bate-papo, então, por favor, coloquem o nome completo. E aí, eu queria pedir para o pessoal colocar o arroba do Instagram logo na sequência, porque a minha intenção é publicar parte dos trabalhos de vocês no Instagram da 203 Digital. Aí a ideia é para todos os alunos que tiveram nota acima de 7 nos contrários, eu vou pegar o melhor trabalho e publicar no Story. Se você tirou acima de 7, você não quer que seu trabalho seja publicado, é só você não colocar seu arroba aí, que eu já entendi que você não quer tornar público o trabalho. E aí, eu tenho alguns recadinhos para vocês essa semana, tá certo? O que que acontece? A gente na semana que vem, a gente vai ter uma orientação de trabalho para o último trabalho desse bimestre, que é um trabalho em grupo, onde vocês vão ter que me entregar 3 composições, né? E essas composições têm algumas demandas que a gente viu na última aula, mas eu reforço hoje. Aí eu queria lembrar que a gente tem o prazo do Pinterest, da pasta que a gente está fazendo coletivamente. Ainda tem 2 ou 3 alunos que não aderiram à pasta ainda. E aí, para essas pessoas, eu peço, por favor, que vocês solicitem lá a entrada na pasta e você tem que fazer 25 postagens até o dia 8. Estou olhando a minha cola ali, né? As atividades assíncronas, ou seja, formulário de status inicial de aprendizagem, fórum de apresentação, a participação do Mural do Esquisito, que a gente começou semana passada, a leitura e a postagem a respeito da parte do espectador do livro que a gente estava lendo, do livro A Imagem. E aí, vocês têm até o dia 10 de abril para participar disso. Com exceção do Pinterest, da atividade de contrários que vocês já entregaram e da atividade das 3 composições que vocês ainda vão entregar, todas as outras valem frequência. Então, quando você não faz, se você olhar a nossa tabelinha, você tem a carga horária correspondente a cada atividade, está no slide dentro do Moodle, o slide que chama disciplina, que está logo lá no comecinho. Vocês podem dar uma olhada de quantas horas são. Eu sei que muitos de vocês são calouros, mas vocês já devem saber que vocês precisam ter 75% de presença. Então, se vocês puderem entrar, contribuir com os fóruns, se vocês não puderem, eu entendo. A gente está tendo uma repercussão muito grande nesse semestre que está sendo obrigatório, onde os alunos estão dizendo que muitos professores estão exagerando na quantidade de atividades e tudo mais. Eu entendo. E você pode sim gerenciar seu tempo decidindo que 1 hora a mais para você não vai impactar na sua aprovação na disciplina. Mas vocês têm até o dia 10 de abril para poder fazer todas essas atividades. Então, dá uma olhadinha lá. Aí, algumas pessoas já participaram do fórum a parte do espectador. O mínimo de contribuições que a gente tinha pedido eram 3 contribuições. Muita gente contribuiu, mas tem algumas pessoas que fizeram 1, 2 contribuições. O impacto disso é de carga horária. 3 contribuições, 3 horas, uma contribuição, 1 hora. E aí vocês vão gerenciando, como eu disse, a partir do que vocês podem, porque eu sei que essa não é a única disciplina de vocês. Todos já devem ter visto o retorno da atividade dos contrários, cada um recebeu um formulário onde tem a pontuação e alguns comentários específicos. A gente tem muito conteúdo hoje, mas eu acredito que eu posso dedicar para vocês um tempinho no final da aula, caso alguém queira discutir ou conversar. Quando a gente fala de discutir ou conversar, a avaliação do professor, ela não necessariamente ela é absoluta. Pode ter havido uma falha de comunicação, pode ter havido uma falha de entendimento do próprio professor e esse espaço está aberto, não se acanhe. Eu não costumo levar para o lado pessoal, não dou nota para pessoas que eu gosto, infelizmente eu reprovo pessoas que eu gosto, posso citar nomes depois para vocês investigarem, mas a questão é que avaliações, elas têm uma parte subjetiva muito grande e eu tentei categorizar para que ficasse mais fácil para vocês entenderem quais foram os pontos do exercício que não foram atingidos. E aí a gente pode conversar no final dessa aula, caso alguém queira discutir algum aspecto lá que não concordou com a avaliação ou acha que dá para refazer. Não entre em desespero. A média da UFAL é 7, para você passar direto. Além disso, você tem a oportunidade de uma reavaliação. Além da reavaliação, você tem uma prova final que a sua média final pode ser 5,5.
Então, é só você comparar, por exemplo, com as comidas que você já comeu na vida. Você aproveitou 70% delas? Se foi, você é muito sortudo. É uma média alta, 70% é quase que a perfeição. Então, não entre em pânico, não, se a sua nota foi perto de 7, perto de 6. Vocês têm outras atividades no bimestre para recuperar essa pontuação. E, como já diria a De Maravilha, é normal, tá certo? Não entre em pânico. 10 pode ser o objetivo, mas existem muitos momentos que 7 passa, e às vezes esse 7 é para você se tocar que algumas coisas que talvez você acreditasse que domina precisam ser revistas porque mudaram os parâmetros de comparação. Beleza? Acho que é isso. Listinha de chamada, Instagram de quem quiser ser marcado, e eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa matéria de hoje. Paulo está me perguntando, professor, estou em dúvida em uma coisa, a nota da B1 é a soma dos 3 trabalhos? Não, Paula, os trabalhos eles têm pesos diferentes, você tem 3 atividades. Do Pinterest, você tem que fazer 25 postagens, ele equivale a 20% da sua nota. E as outras duas atividades, a de contrários e as 3 composições, tem peso 4. Então, você tem 2 pontos do Pinterest, 4 pontos do contrário, mais 4 pontos da atividade de composições que você ainda vai entregar. Então, eles não têm o mesmo peso. Eu costumo trabalhar com pesos diferentes justamente a partir da dificuldade de cada trabalho ou da necessidade ou não de uma adesão por tempo mais prolongado. Certinho? Bom, semana passada, a gente começou a falar sobre o processo compositivo. E aí, tô vendo um comentário aqui da Luana e do Dante. Dante, professor, é obrigatório fazer esse próximo trabalho em grupo? Não, Dante, você pode fazer sozinho se você se sentir mais confortável, não tem problema. Luana tá perguntando, uma das observações que você fez foi que eu deixei a foto com uma margem, mas tipo, eu não podia editar o PDF porque senão não convertia. Sim, você podia, você só não sabia como. E aí a gente tinha um fórum de dúvidas que você podia ter me perguntado isso de boa que eu te respondia. Você pode abrir qualquer arquivo de PDF, você pode abrir no Illustrator e você muda o tamanho da página do jeito que você precisar. É porque muitos de vocês contaram, eu vi que muita gente fechou o arquivo no Word, gente, não, pelo amor de Deus, esquece o Word, isso é quase um crime, porque ele necessariamente reduz a qualidade de imagem que você vai salvar ali. Então, a gente pode salvar no Photoshop, no Photopaint, a gente pode editar numa série de outros elementos. Se você usou um site, provavelmente a base que você tinha já era num tamanho padrão. A gente pode conversar sobre esses fechamentos mais no final, que aí a gente já tira dúvidas para o próximo exercício. O que você acha? Pode ser assim? Responde, Luana. Então tá ótimo, a gente vê isso no final, que são alguns detalhezinhos técnicos que às vezes a gente jura que sabe, mas a gente não sabe. Por exemplo, eu tenho maior agonia de compartilhar a tela do celular com vocês, porque o slide não ocupa a tela inteira. E isso daí é o máximo que eu consigo fazer. Eu quero ver se, mesmo que eu faça aqui, ó, tá vendo? Ele não me deixa compartilhar a tela inteira. E aí, você tem a interferência dessas barras do topo e da lateral na apreciação do material que está sendo visto. Então, elas acabam funcionando como pontos de ruído. Lembra quando a gente estava falando de como se dá a comunicação? Esse emissor-receptor, eu tenho várias barreiras aí no meio, isso acaba sendo um ruído, porque não faz parte da composição, e olha o tamanho desse lápis azul aí na sua tela, dá um desespero que vocês não fazem ideia. A gente, na última semana, a gente estava falando sobre esse processo compositivo e trabalhando com algumas estratégias que a gente pode adotar e coisas que a gente precisa prestar atenção quando está construindo uma imagem. A gente passou por quais seriam esses elementos que compõem. Então, a gente conversou sobre a mensagem, sobre o papel do observador, que muitos de vocês já traziam da leitura do livro A Imagem, quando a gente estava falando da parte do espectador, e de como todas as barreiras e todos os filtros operativos e os filtros perceptivos que o meu receptor detém, eles interferem na maneira como a minha imagem vai ser absorvida. A gente começou um mural do esquisito, e aí vocês viram que o tratamento que você dá para uma frase, uma forma de fonte, uma proporção de imagem, ela necessariamente ela produz um efeito em quem está observando. E aí, você, designer, você tem que fazer as coisas de propósito, que aí as coisas acontecem como você projetou. E essas coisas são o quê? A gente tem que prestar atenção no conteúdo que a gente vai fazer, no contexto, na cultura onde o nosso observador está inserido e em processos perceptivos. Se eu tiver limitações nos sentidos no meu observador, nem tudo vai funcionar.
E aí a gente começou a falar de alguns elementos compositivos e de princípios de composição com os quais a gente ia trabalhar. A gente acabou discutindo um pouco como é que a gente formaria as ênfases e como a gente esconderia determinados elementos para construir uma hierarquia pré-determinada e também para possibilitar que o nosso leitor pudesse entrar em contato com o material na ordem que você projetou, criando destaques, trabalhando com elementos que a gente chama de elementos esquemáticos, como, por exemplo, nesse slide a gente tem uma bola rosa onde começa meu título, eu tenho linhas em rosa que ajudam a chamar a atenção com a parte negritada do texto, e aí, obviamente, onde é que eu preciso que você se concentre? No título e na parte negritada. Então, se você estiver aí distraído com pressa, é onde eu preciso que você leia. O resto é muito interessante. Gente, eu estou recebendo umas mensagens de que tem muitas pessoas nessa sala. Eu estou achando estranho, porque a sala costuma caber 100 pessoas. Se vocês verem no chat alguma menção, alguma coisa assim, que não esteja aparecendo para mim, vocês me dão um toque, tá? Que a gente já teve uns episódios de invasão de sala de aula que foram bem chatos. Bom, então, a gente começou a trabalhar com os elementos compositivos. O que são esses elementos compositivos? Forma, estrutura, ponto, linha, plano e textura. São os 6 elementos compositivos dos quais a gente conversou semana passada. E aí a gente começou a trabalhar o básico dessa construção. Porque nessa construção, ela parte do princípio que existe uma mensagem, e lembra que nenhuma mensagem ela é desprovida de intenção, a gente tem todo um processo de construção de discurso e enunciação. Quando uma mensagem é emitida, quem está emitindo a mensagem tem intenções. E aí, a partir disso, a gente constrói um discurso que ele precisa ser localizado no tempo e contextualizado social e culturalmente. Por exemplo, no Mural do Esquisito, eu tenho quase certeza que foi a postagem da Mirella, uma capa de livro, que ela falou que não envelheceu bem. Acho que foi da Mirella. E aí é isso, tem algumas coisas que a gente entra em contato que, para hoje, elas são horríveis, elas não estão adequadas, elas estão cheias de ruído, mas que para quando elas fizeram, elas estavam dentro de um contexto que correspondia ao ideal. Então é muito comum a gente ver redesign de pôster de cinema levando isso em consideração, que dá para fazer hoje que não dava para fazer na época do lançamento do pôster. A gente também falou sobre essa questão de organizar o conhecimento que a gente tem de um conteúdo, porque vocês sofreram quando vocês não entendiam determinadas palavras no exercício dos contrários. Então, saíam umas coisas meio estranhas, por quê? Falta de conhecimento do conteúdo a ser transmitido na mensagem. E às vezes não é nem a falta, às vezes pode ser a limitação, e isso te leva a repetir soluções. A solução que eu mais vi foi gelado escrito em chamas. Isso provavelmente porque não precisava ser nada mais aprofundado que isso, gente, não é o caso. Mas aí você tem a primeira ideia, não há um aprofundamento no conhecimento daquela palavra e de possibilidades que a gente poderia ter ali, então a gente não gera inovação. A gente trabalhou com hierarquia, com legibilidade e leiturabilidade e trabalhamos algumas questões de formação de grupos a partir de proximidade e alinhamento. E aí, a gente também trabalhou com a ideia de repetição e as possibilidades discursivas que nascem dessas ideias e dessas organizações. E o último assunto que a gente falou foi a respeito de contraste. Aí, a gente vai retomar um pouquinho do contraste para eu trazer para vocês alguns outros exemplos de como essa diferença de contraste ela pode ser utilizada de maneira a construir sentido numa peça gráfica. Vejam a diferença que uma caixa preta faz no anúncio aí da tela. A gente tem um aumento do contraste quando essa caixa preta é colocada. Então, esse título ele ganha peso. É mais fácil de ser visualizado e fica mais claro para o meu observador a importância que ele deve ter naquela composição. Aqui a gente tem o contraste dessa mancha amarela em relação a fundo branco ou ao fundo preto e branco da fotografia e o texto sendo usado para gerar destaque. Então, essas mudanças cromáticas, elas passam a visualmente atribuir um certo contraste para aquilo que a gente está vendo. Então, se vocês repararem, a gente tem construções de hierarquia nessas páginas que vão lidar com o quê? Com alinhamento, tamanho de fonte, organização dos elementos e também o uso de cor para fazer contraste.
Essas composições, elas estão lidando com várias estratégias compositivas. Reparem como os espaços em branco, eles dão uma certa agonia. Então, olha só, quando a gente está falando da forma do objeto, a gente geralmente vai se ater às dimensões mais exteriores a ele, então quase trabalhando com uma ideia de silhueta. E aí, existe uma interação entre esses elementos que acaba produzindo o efeito de figura-fundo. Aqui a gente tem algumas coisas que são mais óbvias, por exemplo, esse desenho da mão, ou essa construção das silhuetas que dentro tem outras silhuetas, mas a gente está trabalhando aí com elementos que geralmente têm mais a ver com a delimitação da forma, e essa delimitação da forma, por vezes, ela é vista a partir do contraste que a gente tem com o fundo. Então, para eu fazer figura fundo, sem trabalhar contraste, eu perco força. Olha o tanto que, em termos de definição da imagem, não da peça em si, olha o tanto que é diferente. Esse primeiro cartaz, que tem o olho, que tem preto e branco, as perninhas que vão formando olhos. Olha o tanto que é mais fácil para eu ver essas manchas do que nesse que tem escrito Rage. Por quê? Porque os contrastes são muito diferentes. Eu tenho um contraste mais suave no quarto cartaz, que está escrito rádio, do que eu tenho no primeiro. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente está falando, que a gente está observando, ele tem que ser usado de forma associada. Então, quando eu estou falando de figura funda, eu necessariamente vou estar falando de algumas leis das Gestalt que a gente vai ver hoje, como eu também vou estar falando dessa construção de contraste e dessa delimitação dos objetos. Outra coisa que a gente tem para discutir nessa construção é a escala. Escala é a proporção dos elementos. Então, essa escala me ajuda a construir hierarquia e me ajuda a construir narrativa, porque às vezes, a partir dessa escala, eu delimito a ordem de leitura dos elementos que eu tenho na minha composição. E aí, todos esses elementos, eles são capazes de modificar a relação que a gente tem com outros elementos. E essa relação entre eles necessariamente vai me fazer observar a escala entre esses elementos. Aqui a gente tem uma construção que foi feita em cima de uma bolinha de tênis com miniaturas que se usam em maquete. Se você pegar como é que chama? O making off dessa fotografia, você vai ver que é uma poça d'água com uma bolinha no meio, mas do jeito que foi fotografado, a proporção dos elementos nos ajuda a construir uma determinada narrativa. E aqui a gente tem mais algumas outras composições onde a escala dos elementos nos ajuda a entender a importância de cada um naquela construção visual. Vocês estão conseguindo acompanhar essas relações das estratégias que a gente tem usado nos exemplos que eu estou trazendo? Tá de boa? Tá de então, boa. mais... Sim. Aqui a gente tem mais duas composições que trabalham essa ideia de escala. É um cartaz do filme Drive. Na verdade, quase que uma fanfic, né? Uma ilustração feita a partir, não é um dos cartazes oficiais, é uma fanart, por assim dizer. Que aí, o destaque que a gente... Exatamente, Vitória, uma fanart. A gente tem uma construção onde tudo está concentrado na luva de direção. E aí, é um cartaz que eu gosto porque ele não te dá um spoiler do filme. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue imprimir algumas características que vão estar ali presentes. Aqui no outro lado, a gente tem um cartaz sobre design gráfico, e aí a gente consegue ver como essas relações de elementos, elas produzem um efeito de construção de narrativa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa conversar quando eu estou produzindo uma imagem visual a gente precisa falar sobre enquadramento. A gente está acostumado a trabalhar ou com papel ou com telas. E essas telas, elas têm delimitações. Então, eu vou falar tela, mas eu estou me referindo ao papel, estou me referindo à coisa em cima da qual está a imagem que você está criando. Essas telas, elas delimitam o espaço onde aquela imagem está e ela determina a relação dos elementos a partir de um enquadramento, de colocar dentro do quadro. E esse enquadramento, ele muda a ideia que você tem da imagem visual que você está construindo. De ter mais importância, de não ter mais importância, de relações em relação a tudo isso. A gente tem uma ilustração feita em cima de uma imagem fotográfica, é uma imagem de contra-plongé, né, tirada de contra-mergulho, tirada de baixo para cima, aonde os prédios em volta, eles vão afunilando. E aí o ilustrador usou o
a parte do meio, que seria o céu, para fazer a ilustração de uma pessoa ali quietinha, escondidinha. Então, ele é um enquadramento do enquadramento. Aí eu trouxe para vocês a capa de uma revista, que, se não me engano, está em polonês, então nem adianta me perguntar o que está escrito, que eu não sei mesmo. E aí, como é que um enquadramento pode mudar o nosso entendimento? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês essa primeira, que é a capa original, e aí vou mostrar para vocês algumas variações, e depois eu mostro essas variações juntas, e a gente pode discutir como é que a maneira como a imagem fotográfica, que é a imagem da Tilda, é a única imagem, a imagem da atriz, ela muda a nossa percepção a respeito do que pode ser essa matéria. É uma língua que a gente não conhece. Então, vocês vão fazer o seguinte exercício. Olhando para essa imagem, imaginem sobre o que é a reportagem da Tilda. E veja se a sua ideia muda quando a gente muda, por exemplo, um enquadramento. Eu saí de uma imagem do que a gente chama de plano americano, que é pegar daqui para lá, para uma imagem de close. Desculpa aí ter chegado pertinho de vocês. Mas essa mudança de enquadramento faz com que a gente entenda coisas diferentes e até estilos diferentes para uma mesma revista. E aqui a gente tem uma outra possibilidade de enquadramento. Então, vocês precisam, são exatamente as mesmas informações nas três composições, mas repara como o efeito do observado, para vocês que estão observando, ele é diferente. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo a imagem que está mais no close-up, que é a imagem do meio, eu fico imaginando que é mais uma revista de fofoca dessas mais comuns. Quando eu vejo a imagem onde a gente só tem metade do rosto dela, gente, eu tô de fato, a Lona tá rindo aqui, mas eu realmente não faço ideia do que tá escrito lá, não. Mas não importa, porque a gente constrói. Agora é fanfic de verdade, Vitória, não é fanart. A gente constrói as fanfics aqui na nossa cabeça sobre o que é essa matéria a partir de uma capa que a gente não domina a língua. E a maneira como a imagem fotográfica foi colocada, ela leva a gente para lugares diferentes para essa mesma. É a mesma foto, gente. Eu peguei o Photoshop, fiz Ctrl+C, Ctrl+V, fui recortando e remontando a capa da revista. Isso aí não são três opções, foi uma remontagem que eu fiz lá na mão. Mas parecem três revistas diferentes, né? A Lívia está falando que me parece que na última revista está contando sobre o lado desconhecido de algo. E isso é uma interpretação. Eu já fico imaginando que é uma revista que não vai me trazer o óbvio, como você está falando. Já essa que tem o close muito, eu já fico imaginando que é uma divulgação de algum filme, sabe? Porque tem e onde a Tilda será a protagonista. E aí a gente começa a construir essas histórias na nossa cabeça vendo as capas de revista. Não sei se vocês já repararam, porque banca de revista é uma coisa que agora é basicamente aquela gôndola do supermercado, como revistas de um mesmo gênero, elas optam por capas muito parecidas. Revista de fofoca é sempre aquele padrão meio caras, né? Uma foto central com dizeres sobre os herdeiros e as pessoas da capa e algumas chamadas menores de assuntos que, em tese, não são o principal da revista. Se vocês forem, por exemplo, abrirem o YouTube de vocês, inclusive, gostaria de informá-los que, graças a vocês, eu entrei no radar do Kawaii. Também estou recebendo culpa de vocês, hein? Eu não recebia publicidade deles e agora é todo dia. Sinto muito, doutora. A gente não queria fazer isso com a senhora. Vocês são os culpados, mas enfim, né? Pode parar, Google. Escutou? Eu não tenho interesse no Kawaii. Então, vocês podem ver pelo próprio YouTube de vocês, quando vocês abrem a página inicial, em canais que são da mesma natureza, às vezes até todos, né? Porque de vez em quando um começa a ver que o outro faz, aí começa todo mundo a fazer igual. Os thumbnails, as capinhas dos vídeos são quase todas no mesmo estilo, porque a gente tem uma expectativa. Lembra da história do contexto, do discurso, da visualidade? Nós somos uma sociedade que está num determinado contexto e a partir disso a gente cria padrões visuais para as coisas. A gente tem expectativas sobre padrões de livros, a gente tem expectativas sobre como as pessoas se vestem ou se comportam. É muito engraçado, vocês um pouco menos, mas eu dou aula há muitos e muitos anos. Então, a expectativa que você tem da imagem de um professor ou de uma pessoa de 40, 50 anos é uma. E aí a convivência vai vendo que a coisa não é bem assim. Então, a gente vai revendo esses padrões. E aí a gente tem expectativas até como as pessoas falam, como as pessoas se portam. É muito comum alunos que vêm de escolas mais tradicionais, quando chegam numa faculdade de design, ficar meio assustado porque os professores falam palavrão e sentam na mesa, ou são cheios de tatuagem. E esses padrões, eles são padrões sociais e padrões culturais, e
a gente pode quebrar esses padrões, mas para quebrar esses padrões, demanda tempo e demanda dinheiro. Então, muitas vezes, os nossos clientes, eles não têm esse tempo e esse dinheiro para quebrar o padrão. Eu gosto muito de contar para vocês uma história a respeito de iogurte. Iogurte, para minha geração, era coisa de criança. Só que eu sou uma criança que foi desmamada na base do Danoninho. Então, eu amo Danoninho, Xambim, iogurte de tudo quanto é natureza, eu gosto muito. E aí, eu sou também da pessoa que na transição de jovem para adulto, que pegou a implementação do que eles chamam de iogurtes, não vou chamar de probiótico, não, mas que tem efeitos, que são bons para a sua saúde, tipo iogurte grego, tipo Chamito. Activia. Como é, Amanda? Chamito. Não, chamita de vocês. Eu já sou da fase do Yakult. Yakult é ruim, eu não gosto de Yakult. Mas foi quando lançaram a Activia. E aí, se vocês forem na gôndola do supermercado e observarem, todos os iogurtes docinhos, gostosinhos, eles têm identidades visuais em tons de azul. E isso era muito relacionado ao iogurte cor-de-rosa e a marca da Danone azul, a marca da Nestlé azul. Quando a Activia entrou no mercado, ela foi a primeira a usar a embalagem em verde, porque ela, como ela era o primeiro iogurte que prometia, iogurte, né? Porque bebida láctea, tipo Chamita e Yakult existia. A Activia foi o primeiro iogurte que prometeu fazer alguma coisa boa com o seu organismo, no caso, regular seu intestino. E aí, eles começaram a trabalhar o iogurte na embalagem verde, para todo mundo entender que aquele iogurte era um iogurte diferente. Só que isso custa dinheiro, isso é propaganda, isso é VT de TV, isso é anúncio, isso é matérias com publi, né, publicação associada aos benefícios que esses novos iogurtes têm. Então, assim, a gente tem um imaginário criado sobre determinados produtos que, para mudar, às vezes requer muito dinheiro, não quer dizer que não mude. Luana está comentando aqui, escola tradicional, os professores falam, desculpa a expressão agora, gente, não repitam isso, caramba. Vai tomar no cu, eu diria, mas só para deixar claro. Todo mundo já descobriu que a minha aula tem que assistir de fone de ouvido se seus pais ficarem constrangidos, né? Senão. Bom, aí aqui a gente tem uma outra capa de revista que também foi trabalhada, né? Fui fazendo os recortes para essa ideia. Olha a diferença de peso. Lembra da história que nem sempre o centralizado é bom, que eu estava falando agora mesmo com a Lana? Ao tanto que essa mala pititiquinha, aqui na base, ela não está centralizada, ela produz um impacto visual muito diferente da mala, num tamanho melhor e mais centralizado. Repararam a diferença que a gente tem nesses impactos? Isso é tudo fruto de enquadramento. E é um dos recursos que a gente tem para trabalhar. Aí, quando a gente está trabalhando todos esses elementos, e lembra que a gente está falando da relação entre esses elementos, uma das coisas que a gente pode trabalhar é a ideia de transparência. Ela vai servir para enfatizar valores de honestidade, clareza, através dos ajustes e justaposições. O que é justaposição? É quando você coloca uma coisa junto da outra. Então, a gente vai ter essa relação entre os elementos a partir da opacidade deles, e isso vai produzir um efeito perceptivo. A gente tem, por exemplo, nessa imagem da Marilyn, a gente tem uma faixa em amarelo que traz o efeito do destaque do amarelo, sem perder o efeito da imagem fotográfica atrás, porque ela tem uma transparência. Então, ela traz a informação cromática sem perder a definição da imagem fotográfica. A gente tem, na segunda imagem da linha mais alta, Don't Vote, a gente tem sobreposição das letras dessa tipografia e a interação das cores vermelho e azul, elas produzem uma terceira cor que nos dão essa ideia de transparência. Então, uma cor permite que eu veja a outra, a interação dessas cores produz uma interação visual. Na imagem logo na lateral, a imagem fotográfica foi totalmente colocada em transparência e isso produz um efeito até poético da importância que esse elemento tem. E aí a gente tem todos os outros exemplos que servem para a gente visualizar como é que a transparência ela pode servir tanto para criar destaque quanto para produzir efeitos de significação para a nossa observação. E aí a gente tem um negócio que vocês vão achar que é conto da carochinha, mas
funciona muito, que são as regras, algumas regras e alguns padrões que a gente conhece na produção de imagens que fazem muita diferença. Aqui tem uma frase do escritor T.S. Eliot que é: não é sábio violar as regras até que você saiba como segui-las. Então, eu vou mostrar para vocês algumas convenções que, ao longo da evolução do desenho, da representação visual, essas convenções elas foram estabelecidas. O que eu quero que vocês entendam? Isso não é uma regra, vocês não têm que fazer desse jeito. Vocês têm que saber que essa possibilidade existe, porque enquanto você não entender como elas funcionam, você não vai saber como quebrá-las direito. Essas convenções, elas existem e são estudadas há muito tempo. Algumas são de origem matemática, outras de origem física e outras a partir de observação de alguns estudiosos. A primeira que a gente vai trabalhar é a ideia da proporção áurea que nasce da sequência Fibonacci. Se vocês não são jovens demais, vocês já devem ter visto aquele filme Código da Vinci. Ali no Código da Vinci, eles usam essa sequência Fibonacci para um mundo velho de coisas. Mas a gente tem o seguinte: você tem um estudioso chamado Fibonacci, que ele percebeu que existia uma ligação entre números e que a partir dessa ligação entre números, a divisão daquele número pelo número anterior, ele chegava sempre numa mesma proporção. E aí ele começou a relacionar essa sequência de números com as coisas que ele observava na natureza. E aí percebeu-se que na natureza, essa sequência matemática, ela aparece muitas e muitas vezes. E trazendo isso para os estudos de arte, que começam a partir dessa observação do real, percebeu-se que as composições que faziam uso dessa relação de proporção entre os elementos, elas eram, para o observador, entendidas como muito equilibradas e muito harmoniosas. Então, essa ideia de equilíbrio, ela começou a ser aplicada a partir dessa construção matemática. Eu não sei se vocês conhecem como é que é a construção desses quadrados mágicos ou desses quadrados áureos. Você tem uma informação de um quadrado e aí você divide bonitinho no meio. Quando você divide ele no meio e você rebate essa linha do meio, dessa diagonal, né? Você tem uma diagonal e essa linha diagonal é rebatida, você tem a dimensão que vai ter o teu próximo quadrado. E aí, a partir disso, você vai tendo o desdobramento desse quadrado em outro quadrado, em outro quadrado, em outro quadrado, até que a gente chega nessa proporção. Como eu estava dizendo, a partir da sequência Fibonacci, a gente tem essa proporção que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, cada quadro, ele tem a lateral a partir do dobro da dimensão anterior, ou da soma do número com o número anterior. Então, a dimensão do quadrado 3 é 2 mais 1, que dá 3. O próximo quadrado é o 5, 3 mais 2, 5, e assim vai fazendo essa proporção, e dentro desses retângulos a gente consegue fazer o desenho de uma espiral. E aí, isso é piração, Dani, isso não existe. Vocês vão começar a ver que isso aparece em trocentas imagens da natureza e em dezenas e dezenas de imagens da história da arte. Então, a gente vai ter essa sequência Fibonacci, essa espiral, na construção de muitos elementos, de muitas obras de arte. A proporção entre esses elementos do quadro dessas obras de arte, ele obedece essa sequência Fibonacci, e são obras onde a gente tem uma sensação de equilíbrio e de proporção adequada muito grande. E isso é aplicado em se vocês pegarem, tem muitos estudos de adaptação de proporção áurea e identidades visuais. A marca da Apple, a marca da Toyota, se não me engano, vocês conseguem encontrar isso fácil no Pinterest para a gente ver. Uma outra convenção que a gente usa muito é a respeito dos pontos focais e do direcionamento de leitura. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem duas dimensões numa imagem. A gente tem uma dimensão que é geométrica e a gente tem uma dimensão que ela é óptica. Então, reparem só, na imagem que vocês têm, mais no canto longe de mim, vocês têm a sequência 1, 2, 3 e 4.
Reparem que essa sequência ela é construída a partir de um Z, que é como nós, aqui no Ocidente, procedemos à leitura. Então, a gente lê nesse formato de Z, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí, lembra que a gente já conversou que a gente é uma sociedade muito verbal, muito escrita? Essa maneira de ler, de entrar em contato com as coisas a partir da leitura, ela direciona muito o nosso olhar e a maneira como a gente percebe as imagens. Alguém levantou a mão? Fala, Ellen. Ou escreve, o que você achar melhor. Ou foi sem querer? Então tá tudo certo. Bom, a gente também, sem problemas, a gente também direciona o nosso olhar a partir dessa ordem de leitura. Só que aí a gente acaba entrando em contradição a respeito do que é o eixo central da nossa peça. Lembra quando eu estava comentando a coisa de centralizar na página? Então, é por conta dessa convenção aí que eu estou te dizendo que nem sempre o centralizado é o ideal. Então, a gente vai ter o centro geométrico, que é exatamente a conta matemática da metade da altura e da metade da largura. Ele é o ponto central. Isso é o eixo geométrico da peça. Só que muitas vezes a gente precisa centralizar boa parte da nossa informação no centro óptico. E o que é esse centro óptico? É esse ponto número 5 que vocês estão vendo. Ele reside exatamente no meio da diagonal que liga o ponto 2 ao ponto 3. Então, eu tenho um eixo geométrico aqui, e eu vou ter um eixo que ele é mais para cá, que é o meu eixo óptico da peça. E aí, quando você está construindo uma página, o ideal é que você dê preferência ao eixo óptico. Principalmente se você estiver falando numa peça que ela tem mais de um elemento para ser lido. Então, se eu, designer, quero que você, meu observador, leia as coisas numa determinada ordem, e isso é mais de 5 pontos, o ideal é que você use sempre o eixo óptico. O que é esse eixo óptico? É o meio entre a diagonal que liga o ponto 2 com o ponto 3. E o centro geométrico é o centro matemático da peça. Aí, aqui, a gente tem uma composição. Não parece que está tudo centralizado? Então, não. Olha que interessante. O peixe está de fato centralizado. Ele está no meu eixo geométrico da peça e ele acaba sendo o nosso ponto de divisão. Mas se você for pensar na ordem de leitura, olha bem aonde estão posicionados o elemento principal de leitura. Ele está na região entre o 1 e o 5. Então, vai ser natural que uma pessoa olhando rápido, ela percorra os pontos 1, 2, 3 e 4. Quando eu concentro boa parte da informação ali na região do eixo óptico, do centro óptico da peça, eu consigo conduzir melhor a leitura do meu observador. Repare que só agora que eu estou falando é que vocês viram que tem uma massa de texto aqui entre o 2 e o 4. A mesma coisa na outra peça. A outra peça ela é uma ilustração, e aí eles optaram por colocar a maior parte do texto no ponto 4, que é o que a gente chama de ponto de descanso. Então, eu estou lá olhando a peça. É natural que o meu olho, sem querer, ele faça esse Z. E aí ele vai descansar onde? Ele vai descansar no meu ponto 4, que é o ponto onde eu devo concentrar a informação final da minha peça gráfica. Então, aqui sem os pontinhos para vocês darem uma olhada. E aqui ilustrando os pontos aonde a gente costuma trabalhar. Tem uma outra convenção também que eu não trouxe para vocês, que era uma convenção que a gente tem da fotografia, que é a convenção dos pontos áureos de uma peça gráfica. Esses pontos áureos funcionam assim. Tá vendo aqui a minha dimensão horizontal? Eu dividiria em partes iguais essa dimensão horizontal em 3 partes iguais. Então, eu tenho uma divisão aqui, uma divisão mais ou menos aqui. Finjam que tá terços iguais. E eu faço a mesma coisa na altura. Eu divido em terços iguais aqui na lateral. Essas linhas horizontais e verticais, elas vão se encontrar. E são o que a gente chama de pontos áureos. A Luana está perguntando se é uma daquelas coisas que a gente sabe no subconsciente, mas só se toca quando alguém aponta ou é para parar de pensar? Não, pelo contrário.
todas as pessoas do mundo não precisam saber a respeito disso. Você que vai fazer imagem, você tem a obrigação de saber. Porque é um processo perceptivo que vai acontecer com a maioria dos observadores, principalmente na nossa cultura, que é uma cultura de leitura e que é uma cultura ocidental. Então, a relação que a gente tem com os elementos é mais ou menos essa, de ler a página. Então, você tem que saber para você usar esse propósito. Basicamente é isso. Aí, essa regra de divisão é chamada regra dos terços, e cada pontinho que encontra, a gente chama de ponto áureo. E aí vocês vão reparar que esses pontos áureos, eles coincidem com 1, 2, 3 e 4 como regiões, mais ou menos os pontos dessas regiões. Então, vocês vão encontrar autores que recomendam que você posicione as informações mais relevantes do seu trabalho gráfico nos pontos áureos, né? Dividiu em três, aonde essas linhas cruzam é o seu ponto áureo, ou que você trabalhe com essa ideia da leitura e dos pontos de descanso a partir da ordem de leitura. Façam aí mentalmente o Zzinho para vocês. Isso são cartazes do Prêmio de Museu da Casa Brasileira. Esses cartazes, eles sempre são objeto de concurso. O Museu da Casa Brasileira faz essa exposição de design todos os anos, é um prêmio, na verdade, que resulta numa exposição, e todos os anos eles abrem editais convidando profissionais, alunos de design, a propor cartazes para a mostra. Aí a gente tem 2 exemplos para a 28ª mostra, então reparem como no primeiro cartaz, o que é verde, com a caixa de feira vermelha, como a caixa de feira vermelha, ela está exatamente na diagonal que liga o ponto 2 com o ponto 3. E que as informações mais relevantes, que são o que é o prêmio, e na sequência, os dados a respeito desse prêmio, eles estão nos pontos 3 e 4. E a gente já tem uma outra proposição, que o elemento central de ilustração, ele é um elemento que ele está no eixo geométrico, mas como ele é um elemento um pouco mais alongado, ele também cruza o meu eixo óptico. E, novamente, eu tenho o primeiro ponto de descanso no topo, que é o ponto 2, aonde eu tenho aqui a identificação do prêmio, aí eu tenho um ponto vazio, e o meu outro ponto de descanso, que é aqui na região do ponto 4, eu tenho todas as informações textuais. Dani, isso é uma regra? Não, gente, para usar com bom senso. É para vocês saberem que a maioria das pessoas trabalha, visualiza as coisas desse jeito, e quase todas as nossas peças gráficas, sobretudo posters, capas, que trabalham com essa dimensão que é mais retangular do que quadrada, trabalham com essas proposições. São convenções. Lembra a ideia lá do começo? Eu preciso entender como é que elas funcionam para poder quebrar elas. A gente tem designers que são conhecidos justamente por quebrar. A gente tem, eu vou digitar aqui, porque, né, a gente tem um designer chamado David Carson, que ele é conhecido por ser o primeiro cara a subverter a ordem mais quadradinha das revistas. Ele é um cara que tem um trabalho de design em cima da revista Trip, na revista Trip americana, que era uma revista voltada para o público de esportes radicais, onde ele, ao partir do princípio de que esse público é um público mais alternativo, digamos assim, ele se dá o direito de experimentar, então ele faz capas, ele faz matérias que elas fogem disso que a gente conhece, da coluna retinha, do texto distribuído tradicionalmente. É um nome para vocês darem uma olhada, tem muita coisa sobre o David Carson por aí. Hoje em dia ele já é um velhinho, se um dia vocês pagarem, tá? Ingresso para irem numa palestra que anunciarem o David Carson, comprem sabendo que ele pode cancelar em cima da hora, porque é um hábito dele cancelar em cima da hora. E assim vai indo, mas ele tem uns trabalhos muito legais. Bom, a gente viu uma série de estratégias, uma série de convenções. E agora a gente vai trabalhar com o que a gente chama de princípios do design. Por que é conhecido como princípios do design? São esquematizações e construções de estratégias que lidam com tudo isso que a gente já viu: discurso, mensagem, elementos compositivos, convenções, relações entre elementos com as quais eu posso lidar, e começam a trabalhar com esses princípios. Bom, a gente vai ver agora como é que nós, designers, vamos trabalhar com essa ideia de uma composição e de definições para que essas composições sejam apresentadas com esses elementos que a gente já viu até agora. Essa definição da Helena Katz a respeito de design, e a Helena Katz ela também trabalha com a ideia de corpo e design, porque quer queira, quer não, o design ele lida com o corpo, nossas relações, elas são filtradas por essa dimensão do corpo,
O pessoal que é do quarto período já deve ter feito linguagem e expressão espacial com a Ju Micaelo, e ela trabalha essa dimensão. E eu não sei se tem alguém de vocês cursando agora, porque parece que a disciplina está acontecendo também de forma digital. Então, o design, ele também tem que entender essa dimensão do corpo, tá, gente? As proporções, a relação com o ambiente, com os elementos. A Helena Katz, ela diz o seguinte: design é a organização das partes de um todo, de um modo que os componentes produzam o que foi planejado. Só que esse arranjo é sempre improvável, seja o design de algo extraordinário ou não. Isso ocorre porque o número de modos pelos quais as partes podem ser combinadas é excessivo. Cada arranjo não passa de uma quantidade enorme de possibilidades. Ou seja, cada arranjo realizado é tão improvável quanto todos os outros não realizados. É por isso que eu consigo, por exemplo, há vários semestres, estar sempre propondo o mesmo exercício e dificilmente conseguir resultados parecidos de uma turma para outra, porque são sempre infinitas as possibilidades de combinação. E o design é justamente, ele vai produzir um todo a partir de uma organização de partes, e essa organização de partes, ela não tem expectativa de respostas. Eu trabalho a partir de uma premissa que é um pouco mais das ciências humanas, das ciências sociais, que é a não expectativa de resposta. Quando eu falo assim, quero tal coisa, eu não tenho na minha cabeça como eu quero essa coisa, eu só quero a coisa. Por exemplo, dizer assim, Luana, eu tô com sede, resolve. Luana, como é que você resolveria a minha sede? Ou a Amanda, ou o Natan, ou qualquer pessoa que seja de Eu resposta. vou beber água, né? Porque... Você vai me mandar beber água. É. Tá. Amanda, sem você me mandar beber água, como é que você resolveria o meu problema de estou com sede? Amanda, está aí? Outra pessoa. Me diz aí um outro jeito de resolver meu problema com sede que não seja a solução da Luana de eu ir lá beber água. Te dá um copo d'água. Me dar um copo d'água. E pode ser me dar uma Coca-Cola gelada, pode ser matar a minha vontade ainda não realizada de tomar sorvete, que acabaria com o meu calor, consequentemente com a minha sede. Isso poderia ser tacar um balde d'água na minha cara, que, né, de uma forma ou de outra. Beleza, Amanda. De uma forma de comer uma fruta. Então, assim, as possibilidades são infinitas. E aí, quando a gente trabalha com a ideia de solução, eu não tenho expectativa de como vai ser esse arranjo que vai resolver o meu problema. No design é mais ou menos assim. Se você tiver você vai encontrar chefes, patrões, clientes que têm uma expectativa de resposta certa. Eu não trabalho desse jeito, muitos profissionais, muitos professores não trabalham, justamente porque a gente parte desse princípio. É tanta possibilidade de arranjo que todas as possibilidades que você me entrega são tão improváveis quanto as que você não entregou. Então, como a gente trabalha com essa ideia de possibilidades, a gente precisa entender com o que a gente está lidando e quais são os meus agentes, quais são as minhas estratégias para que o público perceba como eu quero que o público perceba. E aí, a gente precisa entender que percepção, às vezes, tem padrão. A gente tem dois famosos teóricos da psicologia, que são esses dois nomes em alemão, que eu não vou me atrever a pronunciar para não passar vergonha no YouTube, que eles estabeleceram o que a gente chama de princípios da Gestalt. Gestalt, como eu imagino que vocês já viram em percepção da forma, é uma área da psicologia que tenta estudar como que a gente percebe as formas, como é que a gente percebe as coisas que a gente enxerga. E aí, eles afirmam que quando a gente recebe um determinado estímulo visual, o nosso cérebro, ele não recebe uma excitação sensorial isolada, mas, na verdade, vários sinais complexos que o cérebro agrupa da maneira que for mais rápida e mais confortável para ele. O nosso cérebro ele gosta de padrões, porque se ele não tem que gastar uma nova energia entendendo uma coisa nova. E aí, a gente vai ter, dentro da Gestalt, uma síntese, uma sistematização de pesquisas que vão indicar algumas maneiras como esses cérebros, em geral, percebem. De novo, são proposições de como essas regras funcionam, e aí você tem que entender como elas funcionam para poder quebrá-las se você achar mais interessante. Um autor muito usado no design é o José Gomes Filho, ele tem um livro chamado Gestalt do Objeto, e aí ele fala desses princípios da Gestalt de forma bem exemplificada no livro. Aí, todo mundo consegue visualizar um quadrado? Sim. Sim. Mas não tem um quadrado aí, agora que tem um quadrado, né?
Então, esse processo que a gente tem de visualizar esse quadrado é porque a nossa mente ela vai procurar a solução mais simples para aquele problema. Todos nós conhecemos um quadrado. Quando a gente vê aquela mancha ausente, é mais fácil para o nosso cérebro ir naquilo que ele já conhece e visualizar um quadrado. E aí, a partir dessas configurações, foram elencadas as leis básicas ou princípios básicos da Gestalt. São 8 princípios, 8 leis, e a gente vai conversar sobre elas agora, e a gente tem uma listinha. A gente está falando de unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da forma. Esses 8 princípios, eles nunca acontecem de forma isolada. Geralmente, um mesmo objeto, uma mesma imagem, ele traz para você mais de uma dessas leis aplicadas de forma simultânea. Mas aí a gente vai vê-las de forma individual para ver como é que a gente vai usar nas nossas composições. A primeira delas é a lei da unidade. A lei da unidade, ela afirma que é mais tranquilo para a gente perceber estes elementos a partir da ideia de unidade do que percebê-los enquanto elementos individuais. Por exemplo, essa marca que eu uso de IMV, que fica aqui no cantinho da tela, no canto da tela aqui, vocês percebem ela como um único elemento atualmente, porque vocês já viram tantas vezes que seu cérebro já associou. Mas, na verdade, são 3 letras, essas letras interagem a partir de transparência. Então, na verdade, eu tenho uma série de elementos associados, mas é muito mais simples eu ver uma coisa só. Assim como quando você está olhando para essa tela, o texto está pequeno, né? Então, se você estiver vendo no celular, ele está bem difícil de ler. Mas você entende que é um mesmo grupo, porque a gente prefere, é mais fácil a gente entender o grupo, a unidade, do que cada um dos elementos individualmente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como essa ideia da unidade existe. A gente tem aqui imagens fotográficas que são formadas por fragmentos. A gente tem uma lisa construída de coração, a gente tem uma twig construída de pontinhos maiores ou menores, e no meio a gente tem obras do fotógrafo Vic Muniz, que eu não sei se vocês conhecem, vou deixar aqui no chat. É um dos meus artistas contemporâneos favoritos. O Vic Muniz, ele trabalha muito com essa ideia de unidade a partir da fragmentação. Ele tem um livro um filme que, se não me engano, está na Netflix, chama Lixo Extraordinário. E aí, por exemplo, essa imagem que você está vendo aí no topo, ele fez fotos de catadores de material reciclado no lixão de Gramacho, que é um lixão que foi fechado no Rio de Janeiro, o lixão virou um aterro sanitário, então ele ia deixar de existir, as pessoas não iam poder mais lá catar esses materiais reciclados, e o Vic Muniz, ele se insere nessa comunidade em Gramacho, faz várias fotos desses catadores, tentando, de alguma maneira, trazer para essas fotos imagens clássicas da pintura, e aí ele aluga um galpão, ele projeta essas pinturas no galpão, e aí essa imagem, ela é construída, não vai dar nessa imagem, porque ela é uma imagem muito ruim, mas vocês estão vendo que são fragmentos, são objetos? Tá dando para ver? Acho que tá, né? Ah, tá dando. Dá sim, dá pra ver. Então, aí você tem essa imagem, ups, ai meu Deus, você tem essa imagem fotográfica formada a partir de fragmentos, mas você vê uma mulher. E essa imagem que está mais na base é um autorretrato do Vic Muniz. Essa peça eu vi pessoalmente, eu acho que ela deve ter mais ou menos 1,20 por 1,5. E a imagem fotográfica dele, de várias outras pessoas que ele fotografou, ele pegou revistas, e aí, sabe aquele cortador de papel assim, circular? Ele fazia os círculozinhos, aí ele recompunha essa imagem a partir desses recortes de revista quadradinhos, como se fossem confetes feitos de revista, só que em tamanho maior. É muito interessante. E tem uma outra série dele, eu não vou lembrar o nome, mas ele é fotógrafo de formação, ele fotografou crianças nas plantações de açúcar, se não me engano, no Haiti, e aí ele refaz essas fotografias usando um fundo de papel preto e reconstruindo a imagem fotográfica das crianças com açúcar. É muito interessante o trabalho dele e trabalha com essa ideia de unidade. Uma outra lei que a gente tem é a lei da segregação, que ela trabalha no sentido oposto da lei da unidade. A lei da segregação, ela nos permite diferenciar planos e diferenciar objetos, justamente para que eu consiga
entender que existem relações entre os elementos. É a lei da segregação, por exemplo, que permite que vocês leiam a caixa de texto verde separada do fundo e que entendam como grupo a caixa de texto verde com os dizeres 2 ponto lei da segregação. Então, essa construção da lei da segregação, ela nos permite algumas construções como essa. Lembrando que essas leis, elas sempre acontecem de forma associada. Então, quando a gente pega essa propaganda da Absolute, onde eu consigo separar vestido das costas da mulher, em 2 planos, ela só é possível porque também existe uma lei que a gente vai ver daqui a pouco, que é a lei de fechamento, que me permite identificar essa garrafa. Eu sou louca para conseguir essa canga. Se algum dia alguém vê essa canga de capa da Playboy, pelo amor de Deus, compra e me vende, porque eu sou louca para ter essa canga. Eu acho muito sensacional a ideia, porque ela reproduz uma capa de revista masculina, e aí ela trabalha com essa ideia. Como a capa, ela é toda a canga é toda vermelha, né, só com os dizeres, quando você deita em cima da canga, ela automaticamente ela segrega esses elementos, remetendo à ideia da capa de revista, e aí a gente tem aqui um outro anúncio de revista que ele é mais óbvio nessa questão de segregação entre 2 elementos. Amanda, vamos mandar fazer. A gente manda fazer umas 15, assim, então às vezes sai vendendo por aí. Uma outra lei que a gente quer, que a gente também usa, é o processo de unificação, que é a partir do qual a gente consegue construir determinados agrupamentos. Essa lei de unificação, ela se dá a partir de 2 princípios, de proximidade e de semelhança. Então, quando a gente vê elementos juntos, próximos, a gente considera eles unidos, e quando a gente vê esses elementos com características visuais semelhantes, a gente também os entende como de um mesmo grupo. E aí, a gente tem uma outra lei, que é a lei do fechamento. A gente tendo indicações a respeito de uma forma, a gente consegue visualizar essa forma sem que necessariamente ela esteja presente, ela esteja desenhada. E aí eu volto para a questão daquelas costas do vestido do Absolute. A gente só vê o quadrado, o triângulo que vocês estão vendo na tela, ou a garrafa de Absolute desenhada nas costas da modelo pelo vestido, porque a gente tem essa lei de fechamento. Aqui tem alguns anúncios que trabalham com essa ideia da lei de fechamento, que são bastante interessantes no topo, e na base a gente tem uma série de identidades visuais que também trabalham com essa ideia da lei de fechamento. Eu gosto muito dessa série da JBL, que eu trouxe essa para vocês, né, que é dos 2 cachorros brigando em volta dos meninos, porque, né, é muito a minha realidade, quando o Bartô resolve latir no meio das nossas aulas, eu tenho que fingir que nada está acontecendo. E essa mesma série, ela tem até uma que é meio misógina, que é um carinha super descontraído, escutando seu som, e uma mulher de bobs do lado de cá gritando, e uma outra mulher segurando uma criança. Eu acho ela, assim, machismo que dá vontade de dar na cara. Mas enquanto peça gráfica, ela é muito interessante. A marca da Johnnie Walker é uma das mais conhecidas, porque ela traz manchas, e a gente claramente vê um aristocrata de cartola do Bengali Bota, sem que esse aristocrata de Bengali Bota ele tenha as bordas dessa imagem desenhada. E aí a gente tem uma série de outras marcas que trabalham com essa lei. Eu fico perguntando, porque para mim é meio óbvio, mas muita gente não viu. Vocês já tinham visto a letra C dentro da marca do Carrefour? Não, tá bom. Não, tinha não. Opa! Não, antes de alguém E apontar. agora? Gente, meu Deus. A Lívia estava perguntando aqui qual é a diferença dessa lei 4 para aquela do quadrado. Não tem, é a mesma. Você consegue visualizar o quadrado pela lei do fechamento. Só que, se não tivesse a lei da unidade, onde você quer ver uma coisa só, em vez de ver 4 meia-luas, elas se complementam. Você consegue ver o quadrado porque você conhece o quadrado e aí você automaticamente completa, mas você também vê como unidade aquele meio, em vez de você ver como objetos separados as pontas, entendeu? Essas leis, elas se autocomplementam. Então, essa divisão das leis do Gestalt, elas são mais para vocês entenderem que existe uma interação entre todos os elementos da página e o processo perceptivo, ele se repete a partir de mecanismos muito similares para quase todo mundo, e aí a gente trabalha com eles. Mas não se preocupa, não. Eu não vou cobrar essas leis individualmente, mas é um conteúdo que vocês precisam entrar em contato, porque ele é muito usado, ele faz parte da literatura, faz parte de vários trabalhos do mundo do design. Para ser bem sincera, eu nunca tinha entendido a logo do Carrefour até agora.
É uma bandeira francesa com o quarteirão no meio, com o Carrefour no meio. Finalmente. Obrigada, finalmente. De nada, mais uma aí para conta. A gente tem uma quinta lei, que é a lei da continuidade, que ela tem uma expectativa de qual vai ser o próximo objeto a partir dos objetos que estão se repetindo. E aí, ela é mais fácil de visualizar nessa imagem fotográfica que vocês estão vendo aí do vestido, que é como se fosse a estampa do vestido é como se fosse uma projeção do que a gente tem no fundo, né? E, ao mesmo tempo, quando você vem para a garrafa de ketchup, todo mundo tá vendo uma garrafa de ketchup, certo? Não tem uma garrafa de ketchup aí. Mas a gente está vendo, justamente porque tem a ideia de unidade, é mais tranquilo para a gente entender como um único bloco de informação, como um único elemento. Todas essas fatias, a gente tem a forma que nos remete à ideia da garrafa de ketchup, inclusive até com a tampa. E aí na tampa a gente tem a parte de cima de um tomate, claramente a parte de cima de um tomate. E aí é toda uma construção. E aí estão reparando que não tem muito contraste entre o fundo e a parte da frente? Se esse contraste fosse, em vez de a gente ter esse fundo vermelho, a gente tivesse um fundo branco, as fatias e as diferenças das fatias, elas iam ficar muito evidentes. E aí o nosso cérebro, ele precisaria de alguns milissegundos a mais para pensar na garrafa de ketchup. Como o contraste é menor, o nosso cérebro ele se concentra na forma e nessas pequenas divisões. E aí é muito fácil a gente pensar, garrafa de ketchup da Heinz é feita de tomates. A gente falando assim fica meio ridículo, porque é tudo muito óbvio, muito na cara. Mas é isso que é a beleza de uma construção visual bem feita. Ela não precisa de uma palestra para você entender. Você precisa justamente de uma comunicação visual fácil. Então, você está trabalhando com realidades que os consumidores de ketchup da Heinz já conhecem, e você usa algumas estratégias que são desses princípios básicos, dessas leis da Gestalt, e que lidam com algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, um alto contraste faria você se concentrar na delimitação da forma e não entendê-la como uma unidade. Então, nunca vai estar sozinho. Em muitas produções, a gente não vai saber o que a gente aplicou para aquela produção ser bem sucedida. Mas muitas vezes você vai chegar diante de um trabalho, você vai falar assim, sabe quando você olha um negócio que você vira a cabeça assim, para você ver se você vê melhor? É esse o caso, tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente está procurando essa coisa errada, você tomar conhecimento destes princípios compositivos, dessas estratégias, desses elementos, facilita você encontrar onde é que está o problema. Aqui a gente tem mais algumas outras composições que trabalham com unificação, com fechamento, com agrupamento, com similaridade, com proximidade e com essa expectativa de continuidade que a gente tem aqui nas composições. A lei da proximidade, ela é uma lei que nos permite identificar como um único grupo elementos que estão próximos, sejam de elementos similares ou de elementos muito diferentes. Por exemplo, a marca da Unilever, vocês já viram de perto? Todo mundo vê o U de Unilever, certo? Não sei se... Quando eu amplio aqui, ela é formada... Não sei se vocês sabem que a Unilever é um conglomerado de várias outras marcas, né? Então, ela reúne aí nesse U a síntese gráfica da representação de marca de muitas das empresas que formam o grupo Unilever. De longe eu vejo o U. Por quê? Como eles são pequenos fragmentos próximos, lembra a ideia que a gente viu lá naquela lei de fragmentação, que a gente vê a unidade, vai funcionando nesse mesmo princípio. A IBM ela trabalha com listas, o fato dessas listas estarem próximas, eu as entendo como de um mesmo grupo, e assim vai indo. E essa lei, ela também está muito próxima à ideia de semelhança, que nos permite criar grupos diferentes, ou grupos, o mesmo grupo, ou grupos diferentes, a partir da semelhança, sejam formais, de textura, ou até mesmo a partir da sequência de repetição que a gente entende como um mesmo grupo. Aqui a gente tem essa lei de semelhança aplicada, então a gente pode ter essa lei de semelhança organizada por forma, como a gente tem no topo da imagem, que aí vocês viram que eles pegaram todas as formas que são iguais e organizaram, como a gente pode ter essa lei de semelhança também baseada no tamanho. Todos são círculos, mas a partir do tamanho a gente reagrupa esses grupos. E aí, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um processo de interação.
Esse processo de interação quer dizer que a maioria dessas leis vai acontecer de forma simultânea. Então, uma vai complementar a outra. Por isso que é tão fácil de confundir, como você estava falando, Lívia. Então, essa confusão ela é super natural, porque esses processos, eles ocorrem de forma concomitante, são interações. Então, a gente, por exemplo, a partir da lei da proximidade ou da lei da unificação, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com a lei de continuidade. A gente tem uma expectativa de qual vai ser o próximo elemento a partir ou a direção do próximo elemento a partir daquilo que vai se repetindo. Então, as coisas vão funcionando de forma integrada. E aqui tem um resuminho gráfico de quais seriam essas leis da Gestalt. Essa imagem não é minha, essa é uma construção que vocês acham no Pinterest. Você tem muitas outras variações, que aí ela trabalha com os princípios da Gestalt para te mostrar como eles funcionam e também para formar a palavra Gestalt e, de alguma maneira, isso ser relevante na sua forma. Aí a gente vem com um outro princípio que ele é bastante complexo de entender e até de avaliar. É muito comum que quando você está fazendo a avaliação de uma identidade visual, você trabalhe com a ideia de pregnância da forma. Pregnância é pregar mesmo, a ideia da fixação que aquela forma tem na mente daquele espectador. Essa pregnância da forma, ela, dentro da Gestalt, ela é examinada a partir dos elementos compositivos da forma. Só que é quase que inevitável você dizer que hoje em dia, porque a gente não pode esquecer que os princípios da Gestalt, eles foram estudados ainda na primeira metade do século XX e foram sendo trabalhados ali a partir até mais ou menos dos anos 80, isso era uma coisa ainda muito estudada. Só que a partir do momento que a gente tem um aumento da quantidade de imagens com as quais a gente entra em contato, é meio difícil você separar a pregnância da forma da repetição daquela forma até que ela se torne pregnante. Entenderam a diferença? Quando se estudava, imaginava que uma forma era memorável, lembrável, fácil de lembrar pelas propriedades formais. Por exemplo, a Nike, que ela tem o símbolo assim, é um símbolo que é fácil de lembrar porque ele é bastante simples, ele tem ideia de movimento, ele pode ser reproduzido com o corpo, o fato dele ser simples faz com que a gente se lembre dele. Isso seriam propriedades formais. Mas, de tanto a gente ver a marca da Nike, pode ser que a gente se lembre. Eu não sei se vocês estão lembrando, algumas semanas atrás, quando a Luana tinha me perguntado a respeito do ícone do Mozilla. Então, que aí eu não consigo mais reconhecer a raposa, que isso incomodava, muitos de vocês também ficaram incomodados e tal. E aí, é uma desses cases de pregnância da forma. O que ficou mais do Mozilla, a partir da maneira que ele foi reduzido, na avaliação de quem gerou essas novas identidades, eram as cores. Então, a partir do momento que as cores são preservadas, você continua associando aquilo ao Mozilla. E aí a forma propriamente dita, não que cor não seja forma, gente, mas a delimitação dessa forma acaba perdendo. Então, quando a gente fala de pregnância da forma, a gente está falando da capacidade que uma forma tem de ser lembrada. Durante muito tempo, ela foi estudada a partir dos elementos gráficos, dos elementos visuais da forma, mas hoje, a partir da estrutura comunicacional que a gente tem, é muito difícil você dissociar essa pregnância do processo de repetição que aquela forma teve até você entender. Por exemplo, se vocês pensarem, sabe o Dolinho da Dolly Guaraná? Ele não é uma forma simples, você não consegue reproduzir ele, você não consegue fazer um RAF do Dolinho muito rápido ou sem habilidade de desenho. Mas na cultura brasileira, a gente já fez tanta piada com Dolly Guaraná, tanta piada com Dolinho, que a gente lembra dessa forma. Se você pegar, por exemplo, a marca da Kellogg's, que tem o tigrão, aquele tigre, a gente lembra daquele tigre, mas ele não tem uma forma tão simplificada. A marca da Google, a gente usa todo dia, ela é uma marca simples, mas nem todo mundo é capaz de repetir a ordem das cores da marca. E assim vai indo. Então, a pregnância da forma ela é uma característica que existe, mas hoje em dia a gente não consegue pensar nessa pregnância sem estar associada à repetição que aquela forma tem. Aí, tá acabando, eu juro. A gente vai pensar numa outra questão relativa a dualidades. Lembra que a gente está falando sempre de relação? A gente vai falar a partir do que alguns autores chamam de técnicas visuais para a construção que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês duas autoras.
Na verdade, 3, porque uma é uma dupla. A gente tem um livro chamado Novos Fundamentos do Design, que inclusive faz parte da nossa bibliografia, e parte dele vocês podem acessar lá no Moodle, na pastinha da bibliografia. A Lupton e a Phillips, elas construíram um livro chamado Novos Fundamentos do Design. E lá, elas vão tratar alguns desses elementos que a gente vai ver agora, e lá elas vão chamar aquilo de princípios do design também. Aí a gente tem uma outra autora chamada Donis Dondes, que ela trabalha esses princípios muito próximos do que a gente vai ver Lupton e Phillips trabalhando, mas aí ela chama de técnicas visuais aplicadas. Mas, essencialmente, elas estão trazendo para a gente dualidades, opostos, que poderiam ser estratégias que nós usaríamos para a construção de imagens. Aí, o livro da Donis Dondes é o Sintaxe da Linguagem Visual. Ele eu não sei se a gente tem ele disponível na bibliografia, mas a gente pode dar uma pesquisada. E eu vou falar a partir das colocações dela. Então, ela trabalha, por exemplo, com a ideia de equilíbrio e instabilidade. Vocês estão vendo a imagem da bicicleta? Ela está em equilíbrio, certo? Você não tem a impressão de que ela vai cair. Ao mesmo tempo, nessa imagem fotográfica que a gente tem do corredor, a gente tem nele uma ideia de movimento, e essa ideia de instabilidade, de que ele vai se movimentar, ela acaba trazendo uma dimensão para a peça que se associa com a ideia do esporte, por exemplo, que a gente não tem na ideia da bicicleta. Aqui a gente tem uma outra série que trabalha com a ideia de equilíbrio e instabilidade. Agora, prestem atenção. Não confundam instabilidade e equilíbrio com harmonia da peça gráfica. A gente tem aí uma coleção de 4 cartazes de dança, aonde as bailarinas estão claramente em movimento. A gente sabe que aquilo é uma captura de um momento, mas que fisicamente elas não ficariam paradas nessas posições, mas ao mesmo tempo as peças gráficas elas continuam harmoniosas. A gente não está virando a cabeça para saber como é que essa peça gráfica funciona, então não confundam. A ideia de instabilidade é de remeter a um movimento. A gente tem a ideia de ritmo e equilíbrio, que é quando algum padrão se repete de maneira tão forte que ele gera na peça gráfica um ritmo. Aqui a gente tem várias peças gráficas que trabalham com essa ideia de ritmo, seja porque a gente tem uma repetição coordenada, seja porque a gente tem uma desordem nessa repetição. Mas essa repetição ritmada, ela gera uma expectativa nessas peças gráficas, ou de mais estabilidade, ou da imposição de um ritmo em movimento. Aqui a gente tem mais uma boa quantidade de peças gráficas que trabalham com essa ideia de ritmo, de repetição e de movimento. E aí, vocês estão vendo o cartaz que tem o Jake, do Hora da Aventura? Repara, lembra da ideia de que a gente tem uma expectativa de como a peça gráfica vai acontecer? E aí você tem um único Jake que está numa pose diferente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui. Eu tenho todos os Jakes de boquinha, sem a boquinha aparecer, e um único Jake de boca aberta. Quando ele quebra isso, eu posso dizer que teve contraste. Eu posso dizer que teve uma quebra do ritmo, eu posso dizer que teve um reagrupamento, eu posso dizer que eu tenho 2 grupos a partir da ideia de unidade, porque todos que são iguais eu agrupo num grupo e o Jake diferente eu agrupo em outro. Então, vocês estão vendo que aqueles princípios que a gente viu, eles são princípios de interação. Então, numa mesma peça gráfica, esses princípios eles agem de forma conjunta. E aqui a gente já tem peças gráficas que são um pouquinho mais instáveis. Elas têm ideias de movimento ou de uma repetição menos ordenada, mais presentes do que nas peças gráficas anteriores. Um outro tipo de técnica visual que a gente pode aplicar é a ideia de tempo e movimento. O tempo e o movimento, o estático, o movimento, geralmente estão implícitos, porque nós não estamos trabalhando com imagem em movimento, então a gente está trabalhando com imagens estáticas, mas existe uma expectativa de movimento em todas essas peças gráficas que vocês estão vendo aí, e essa repetição, essa ideia de movimento, essa ideia de um tempo para a própria peça gráfica, ela existe. Se você pegar, por exemplo, a ideia da pomba, é como se ela estivesse no meio do caminho, você consegue prever
se tivesse em movimento, que a pombinha pegou o ar da palavra war, estava voando para botar o ar na palavra peace. A gente não está vendo, tá estático, mas a gente tem uma expectativa de movimento. No anúncio do Nescafé, a gente tem o Z, que a gente associa com essa ideia de sono, de dormir, e esse Z ele vai girando graças ao efeito do café. Então, é uma interpretação que ela vai ser construída a partir do momento que essa repetição e esse movimento eles são quebrados na peça gráfica. A gente tem uma outra ideia que é muito usada, que é a ideia de simetria e assimetria. Então, a gente tem na página da Ilustrada uma página que ela é rebatida, então tudo que eu tenho de um lado eu tenho do outro em termos de mancha gráfica, né? Porque provavelmente o texto não é o mesmo, mas a mancha gráfica ela é simétrica, e a gente tem uma outra capa onde a ilustração principal ela não traz essa simetria. E aí a gente tem aqui essa simetria trabalhada em outras instâncias, mesmo que elas, você olha para a peça lilás e você pensa que ela não é simétrica, mas ela tem muitos elementos que se repetem de um lado e do outro. Então a gente tem uma ideia de simetria, mesmo que essa simetria ela não seja tão exata quanto é da mancha gráfica da página da revista que vocês estão visualizando. E aqui eu trouxe para vocês o cartaz do filme Gravidade e a aplicação da minha espiral da proporção áurea na construção dessa peça gráfica. Então, olha, eu estou trabalhando com uma peça gráfica onde essa astronauta, vocês sabem a história do Gravidade, que é um filme que foi gravado como a astronauta ela se perdeu no espaço e ela fica sozinha vagando até morrer. É spoiler eu falar que ela vai ficar vagando até morrer? Enfim, é esse o filme. Então, mas ela não morre. Ela não morre? Ah, eu dormia, Morre, não. provavelmente. Morre é o George Clooney. Enfim, existe o filme Gravidade, é uma aventura no espaço, e ele lida com essa ideia da imensidão no espaço. E aí vocês reparem várias coisinhas que a gente viu hoje. A posição exata do astronauta, ela é feita a partir de uma construção que leva em consideração a proporção áurea. Além disso, ela trabalha com a ideia dos eixos da peça, tanto geométrico quanto óptico. A organização dos elementos ela é dividida em 2/3 para a ilustração, porque eu preciso da ideia de imensidão, então quanto menos elementos eu tiver perto do astronauta, mais eu comunico a ideia do filme, e eu tenho toda a concentração de informação textual no terço inferior da peça. Como eu estou buscando uma ideia de equilíbrio, essa massa de texto, ela está na parte mais baixa do cartaz, ela ajuda na ideia de equilíbrio, porque ela dá um peso à base da peça gráfica. E aí, Dani, mas o cara foi só jogando aí. Não, gente, quando dá certo desse jeito, a pessoa não foi só jogando até acertar. Por quê? Você pode chegar numa peça gráfica sensacional a partir de experimentação. Só que experimentação toma tempo. Depende da sua experiência e ela necessariamente está vinculada ao seu olhar. Se você não conhece tudo, você não vai chegar na melhor experimentação em pouco tempo, você vai ter que experimentar muito. Quando você aplica algumas técnicas e algumas convenções, você para de ser refém da inspiração e você para de ser refém daquilo que você conhece. O que não quer dizer que você não tem que conhecer cada vez mais coisas, porque aumenta a sua chance de fazer as coisas mais rapidamente. Aqui a gente tem uma outra página que brinca com as ideias de simetria e assimetria, e até com essa ideia da instabilidade do título, na matéria que a gente tem maior. E aqui a gente tem mais uma série de outros cartazes que trabalham com essas divisões de planos e essas formações de elementos visuais a partir das leis da Gestalt que a gente viu até aqui. Aí a gente tem uns outros trabalhos com unidade de fragmentação, que é a ideia de você ver um grupo ou você ver as partes fragmentadas. Repara como essas páginas das propagandas das guitarras, elas conseguem, com pouco contraste, fazer com que a gente se concentre no que mais importa. Primeiro, observando a imagem da guitarra, porque ela acaba se destacando pela maneira como a gente tem a projeção de luz na lateral, e ao mesmo tempo ela me permite primeiro visualizar a guitarra e depois caminhar para o texto, e esse texto é fácil de ser lido e de ser relacionado como um todo, porque a gente tem o mesmo fundo em tudo. Aí, a gente vai fazer na próxima meia hora um grande exercício para a gente tentar observar nas imagens que eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente vê e as técnicas que foram aplicadas ali. Mas antes disso, eu vou caminhar para os nossos últimos slides
Porque assim, se você precisar sair mais cedo, você está mais tranquilo. O que a gente tem? Essa semana, a gente vai ter um fórum de dúvidas, porque a minha ideia é que vocês comecem a trabalhar no trio de composições. Esse trio de composições, o ideal é que ele seja feito em grupo, porque é um trabalho grande e é legal que vocês troquem informações. Outra coisa que seria importante, mesclar as habilidades de vocês nesses trabalhos em grupos. Seria importante ter alguém, se você não ilustra, você tem um ilustrador no grupo, se você não domina nenhuma técnica digital de composição, nenhum aplicativo, você tem alguém no grupo que possa dar esse suporte, mas no geral, eu não obrigo ninguém a trabalhar em grupo, mas vocês têm que entender que é um volume meio grande de trabalho. A ideia é que vocês organizem esse trio de composições e vão tirando dúvidas de hoje até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer o que a gente chama de orientação individualizada e eu já explico como isso vai ser. Na nossa B1, vocês já estão no Pinterest, que vocês têm até o dia 8 de abril para fazer as 25 composições. Se você passou lá muitas semanas, eu te recomendo lá para o dia 8, 10 de abril, dar uma passeada pela página. Porque aí você pode ver na nossa coleção a contribuição dos colegas e assim ampliar o seu repertório visual. A ideia dessa atividade não é só dar 2 pontos de graça para vocês ou aumentar a quantidade de usuários do Pinterest, é justamente que vocês entrem em contato com outras visualidades, coisas que vocês não estão acostumados. Porque aí, quando você fizer uma criação sua, você consegue dizer se ela está bem colocada temporalmente, a partir das influências e das tendências de design que a gente tem na contemporaneidade, se ela está equilibrada e se existem outras possibilidades para você construir ali. Atividades contrárias já foi devolvida para vocês. Vou postar alguns trabalhos no Instagram na próxima semana. Lembrando que nossa chamada se dá aqui pela lista que a gente tem no chat, e quem quiser, coloque o seu Instagram lá para eu marcar vocês nas publicações, e vocês poderem replicar se vocês quiserem. E aí a gente vai ter o trio de composições. Quem não estava na última aula, cada grupo vai ter que me entregar 3 composições. E essas 3 composições, elas têm diretrizes básicas. Essas composições, elas lidam com esses elementos. O texto, que é um texto do Fernando Biri, que está sendo citado pelo Eduardo Galeano no livro dele, e o texto diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. O que eu quero do grupo? Eu quero que vocês entendam e vocês formem uma ideia a partir desse texto. A composição visual de vocês não é para ser um fundo branco com um texto em cima. A composição de vocês é para trazer a ideia que o texto transmite. É para ajudar o leitor a percorrer o caminho que você gostaria que ele percorresse ao entrar em contato com esse texto. As 3 composições, a primeira delas, ela parte do princípio que você vai trabalhar com um quadrado. Formato quadrado, as 4 dimensões, tem o mesmo tamanho. Nesse quadrado, você só pode usar caracteres alfabéticos ou numéricos. O uso é somente dessa tipografia. E aí, quando eu entrar em contato com essa composição, eu primeiro tenho que saber quem é o autor, depois eu tenho que ler o texto, e por último eu tenho que saber qual é o livro aonde está esse texto. Aí, é no quadrado. O segundo texto, vocês vão trabalhar com um formato retangular. Ele pode ser paisagem, como é esse que a gente vê na tela, ou ele pode ser um formato retrato. O que me interessa é que uma dimensão seja claramente diferente da outra. Não é para ser quase um quadrado, é para ser um retângulo. E aí, muda a quantidade de elementos. Obrigatoriamente tem que vir uma ilustração autoral. O autoral quer dizer que é sua, né? Sua de alguém do grupo. E aí, você precisa que essa ilustração expresse o sentido do texto e eu veja primeiro a ilustração, depois o texto, depois o autor e, por último, o livro. E, por fim, a última composição, eu não estou pré-determinando o formato. O fundo pode ser quadrado, retangular, vocês é que delimitam. E aí, muda a ordem da hierarquia, aonde primeiro eu leio o texto, depois o livro, depois o autor, e aí o uso de ilustração é opcional. É isso. Como é que a gente trabalha com orientação? O grupo vai trazer as coisas que já tiver feito para a gente conversar. E aí a gente vai fazer o seguinte:
Abriu, começou, vocês vão entrando na sala, e aí vocês vão usando a ferramenta levantar a mão, que está aqui embaixo na barra de ferramenta de vocês. Levantou a mão, ela forma uma fila a partir da ordem que vocês forem levantando. Eu vou chegando e vou chamando vocês para a gente conversar sobre esse material. Então é importante que pelo menos uma das pessoas esteja apta ou a usar o microfone ou a digitar rápido para a gente poder conversar, que vocês tenham coisas para mostrar, ou coisas para conversar, ou dúvidas para tirar, e aí a gente vai dividindo o tempo a partir desses grupos. A gente tem um tempo curto, de 1 hora e meia, 2 horas para conversar, mas eu trabalho da seguinte maneira. Já aconteceu das pessoas quererem chegar faltando 15 para as 4 e serem orientadas. E aí eu já comprometi o tempo da aula com quem já estava na fila. Então, o ideal é que todos os grupos estejam com a mãozinha levantada até as 2h15. Que aí eu vou contar aqueles grupos e vou dividir o tempo da aula para orientação daqueles grupos. Se sobrar tempo, lindo, maravilhoso. Se não sobrar, as pessoas vão ficando sem orientação e vão ter que usar só o fórum. Beleza? Desse processo, da orientação, da formação de grupos, do que eu quero trabalho, agora, nesse momento, tem alguma dúvida? Isso é um não? Pode falar, quem levantou a mão. Fala, depois eu falo. Não pode falar. Pedro levantou a mão primeiro, pode falar. Eu levantei só para... Mas, ô professora, volta aí na parte daquele trio de composição, por favor. Acho esse daí. Aí, esse primeiro, né, formato quadrado, fazendo uso somente de tipografia. No caso, cores, formatos retangulares para destacar o texto, poderiam ser abordados também, ou somente a tipografia sem fundo nenhum? Cor fundo na branco? tipografia. Cor na tipografia e cor de fundo só. Quadrados para evidenciar texto, no caso, não seria. Não, só se você fizer um quadrado de fontes tipográficas. Mas você pode usar transparência, você pode criar uma ilustração a partir da tipografia, você pode trabalhar com tamanhos maiores e menores para ilustrar, você pode fazer várias coisas, mas todos os elementos. Se você decidir que você quer fazer uma linha para destacar o nome, você vai ter que criar essa linha usando alguma letra. Letra O, letra S, letra P, S, C, você vai ter que desenhar com os caracteres tipográficos. Uhum. Agora, cor, aplicação de cor e de transparência é à vontade. A Lívia está perguntando se a atividade de trio de composições é para o dia 10. É para o dia 10. Porque aí você pode me entregar até o dia 10, que você vai postar. Que a gente vai ter uma orientação no dia 8, né? Então a gente conversa. O ideal é que no dia 8 vocês já cheguem com tudo pronto. E aí que vocês vão mostrando aqueles comentários que eu fiz, por exemplo, no de contrário. Se vocês já trazem tudo pronto, é só isso. Não, é dia 10. Tá, inclusive não muda o dia 10, se não me engano. No Dante, Moodle tá dia 8, quer dizer, no AVA. No AVA? Não muda mesmo. Não, eu posso corrigir. Era isso que você queria perguntar, Dante? Eu tava em dúvida no dia da... Não, é dia 10. É dia 10 porque aí se vocês quiserem mexer em alguma coisa depois, a orientação fica mais fácil, sabe? E outra coisa, Dani, eu tenho um compromisso, eu não posso vir para orientação, eu não fico à vontade de conversar assim de microfone, pode usar o fórum para tirar as dúvidas. No fórum vocês conseguem colocar imagem, entendeu? E aí é mais tranquilo. Se vocês preferirem usar o fórum, não tem problema, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoas? Ô, Dani, eu queria saber Fala. as 3 composições, elas precisam seguir um parâmetro que as linka de alguma forma, ou podem ser composições completamente diferentes? Podem ser composições completamente diferentes, mas como a gente está falando de uma interpretação do texto, eu acho que vai te dar menos trabalho se todas interpretarem o texto do mesmo jeito, mas elas não têm que ser irmãzinhas, não, elas são independentes. Eu não falei nem no quesito interpretação, mas mais no título, por exemplo, seguir um parâmetro de cores, de forma. Nada. Certo. A Luana está perguntando como é que ela veja os pins que ela já mandou para a página. Boa pergunta, eu acho que você tem que clicar no seu perfil para ver as coisas que você já linkou. Mas é porque eu vejo todo, né? Aí eu vou separar vocês a partir eu vou reorganizar a partir dos perfis de vocês para ver. E outra coisa, gente, a gente nos fóruns, vocês podem tirar dúvidas sobre, Dani, eu não sei como fazer um PDF. Eu explico. Dani, eu só sei fazer PDF no Word. Eu explico. Eu acho que você já mandou 25, sim.
Eu acho que você já mandou mais de 25, inclusive, Luana, mas não tem problema não. 25 é o mínimo. Dante, pode falar. Pronto, também uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar é como é que faz PDF com imagens de tamanhos diferentes, tipo uma quadrada e outra tipo, retangulares? Tá, primeiro que você pode trabalhar, você vai trabalhar em qual aplicativo? Photoshop. Tá, então você pode fazer arquivos diferentes. Você pode me mandar 3 PDFs Ok. diferentes. Aí, uma outra coisa que você pode fazer, tem um site que chama. Eu gosto de usar o Junta PDF. Eu vou botar o link dele aqui para vocês. Você pode pegar os 3 arquivos de PDF e você sobe no site. Vou colocar o link para vocês. Você sobe no site e ele junta os PDFs, aí ele não altera o tamanho. Ó, eu costumo usar esse aqui. Tem muitos sites que juntam PDF, mas a maioria desses deixa assinatura ou limita ou o tamanho do arquivo ou a quantidade de arquivos. Esse daí, apesar de ele ter uma cara de vírus, ele não é não. Você coloca os arquivos lá dentro, ele junta, ele não muda o tamanho nem a direção da página. Porque quando a gente vai falando da página, é a página como um todo. No Photoshop, você cria a tela de pintura. Quem estiver trabalhando no Illustrator, se você vai em configuração de documento, você pode clicar em cada uma das páginas e mudar a dimensão dessas páginas, a direção das páginas. E tem muito tutorial aqui em cima. O Canva, se vocês quiserem usar, não, Daniel, eu nunca mexi com aplicativo nenhum. No Canva, você também, quando você cria o design, você pode criar com um formato pré-determinado. E aí você determina qual formato que você vai criar. Geralmente, postagens de Instagram são quadradas, stories, páginas de impressão A4, A3 são formatos mais retangulares, e aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Tá certo? E não se acanhe, gente. O fórum, quando vocês perguntam coisas específicas, eu respondo o mais rápido que eu consigo. Assim a gente consegue ir tirando as dúvidas. Ok? Gente, eu fiz uma seleção de várias imagens para a gente ver essas técnicas visuais aplicadas. Só que eu estou sentindo vocês um pouco cansados. Aí eu quero saber de vocês, como é que vocês preferem? Vocês preferem que a gente converse agora sobre essas técnicas visuais ou que eu coloque esse slide lá no Moodle e aí vocês dão uma olhada depois, em casa, quando vocês tiverem um tempo, tiverem com a cabeça mais fresca? Porque às vezes muito tempo de tela acaba sendo cansativo, ainda mais com esse tanto de conteúdo. 1, a gente faz agora. 2, a gente faz depois. Joga no chat. Por mim, faz agora. Se for um joguinho divertido, a gente faz agora. Acho que você já tá perdendo. Eita. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser fazer depois, eu vou jogar o slide lá no Moodle, vocês ficam à vontade de expressar, e as pessoas que querem fazer agora, a gente vai fazendo, e aí, desde que você tenha assinado a chamada, vocês estão todos livres para irem. Pode ser? Fica combinado desse jeito, então. Daqui a pouquinho eu subo as coisas lá pro Moodle. Tá certo? E, por favor, vão adiantando as atividades. Então, bora lá. Tá. Com o que a gente trabalha? Fala, aluna. Oi, eu cheguei meia hora atrasada, porque eu tava no ônibus, vindo pra casa. E aí eu não assinei a chamada. Então, não é uma chamada, é só você digitar seu nome no chat. Você já digitou seu nome então eu completo no posso chat? digitar agora, né? Pode digitar. Tá bom. Nesse momento de aula remota, a gente está entendendo que tem muito essa questão do deslocamento, de onde que tá, é só assinar. Ana, Ana está perguntando o que a gente vai fazer agora. A gente vai ver algumas imagens e vai falar justamente sobre as técnicas visuais aplicadas, sobre todas as estratégias que foram usadas na construção. E, pessoal, quem tiver perdido conexão, todas as nossas aulas, eu geralmente posto para vocês um link que leva para o YouTube. Então, depois vocês podem conferir as nossas aulas. É por isso que eu não estou disponibilizando os slides, que aí, como vocês podem conferir a gravação no Moodle, fica mais fácil. Aí, como a gente combinou agora, para as pessoas que não já estiverem muito cansadas e preferirem depois fazer sozinhas, eu vou deixar o slide dessa aula especificamente lá no Moodle para quem quiser dar uma olhadinha. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aí na nossa tela? Legos. Legos de quê? Eles formam que imagens? Os Simpsons. Então, como é que a gente reconhece os Simpsons? Que leis que a gente está usando? Paleta de cor. As cores. O que mais? As cores, tamanho. As cores, o tamanho, o processo de... As cores, elas nos ajudam, porque são todos blocos de Lego, certo? Então, se a gente fosse por semelhança, todos os blocos seriam iguais. O que faz com que esses blocos sejam diferentes? A cor.
Como a cor ela é usada de maneira a replicar a proporção de partes dos corpos dos personagens dos Simpsons. Então, a gente tem os adultos mais altos que as crianças. E a gente tem uma escadinha das crianças, o Bart, a Lisa e a Meg, com alturas diferentes. Então, a gente automaticamente entra em contato com esses elementos gráficos que são sintéticos e consegue fazer conexões de semelhança com aquilo que a gente conhece dos Simpsons. Mesmo a gente não tendo um contraste exacerbado, a gente tem um fundo separando o fundo dos personagens. E aí a gente tem uma projeção de sombra que nos dá a ideia de chão. Mesmo que a gente não veja a delimitação entre o que é parede do que é chão, a gente tem uma ideia de chão ali que ela é imposta por essa simulação de sombra. E aí, repare, não tem degradê, que vocês usaram muito degradê. Degradê, gente, é uma coisa muito anos 80, anos 90, pelo amor de Deus. A hater do degradê, a Dani, a hater do degradê. Não é uma questão de ser hater, Amanda, é porque ele não funciona. E aí ele deixa a sua peça gráfica datada. Porque o degradê feito no automático, como muita gente usou, ele não é um degradê que reproduz com fidelidade a ideia de luz e sombra, que seria o que daria pra gente a ideia de profundidade. Então ele acaba perdendo a função, porque ele entra como um detalhe estilístico que diz que você está uns 30 anos atrasados no seu estilo. Vocês vão ver que tem tendências de design, mas é importante você falar que você me deu a oportunidade de comentar, sabe? Vocês vão ver que as duas principais tendências de design que a gente tem na contemporaneidade são tendências muito sintéticas, porque elas são fruto desse uso das tecnologias digitais. Quando a gente tem essa reprodução de tela e a gente tem uma profusão muito grande, você tem uma quantidade muito grande de imagens, quanto mais sintética for a representação gráfica, mais pregnante ela se torna, porque ela cansa menos a cabeça do meu espectador, ela se conecta de maneira mais fácil com aquilo que ele já conhece, então o fato do seu cérebro fazer o jogo de complete, ele acaba ajudando na pregnância da forma, entendeu? Luana está dizendo, eu tinha usado o degradê no gelado porque eu queria fazer o magma derretendo no gelo, mas não tive tempo para deixar como eu queria. Nem eu gostei do jeito e concordo que era melhor não ter colocado o degradê. Então, às vezes menos é mais, né? Às vezes a gente tem, uma coisa que é muito comum quando a gente está em início de carreira, é que a gente tem uma ideia na cabeça, mas a gente não domina a técnica o suficiente para representá-la. E aí, quando a gente representa, fica muito distante daquilo que a gente queria trazer. E aí é você ir no seguro. Se você dá conta de. Você domina a técnica o suficiente para fazer coisa X, vai ali no seguro. Ou então tem que correr atrás de aprender a técnica para chegar onde tu quer. Aqui a gente tem uma série de cartazes de música popular brasileira. Todo mundo consegue reconhecer todos os artistas? Com o que a gente lida? Quais são os princípios da Gestalt que a gente trabalhou aí? Fechamento. Sim, a gente tem uma brincadeira de figura fundo, que é o que permite a gente acontecer esse fechamento. A gente tem algumas características formais que são muito características da personalidade ou da visualidade daqueles artistas. E aí, repara que a gente tem representações chapadas. A gente não tem profundidade representada, mas mesmo assim a gente consegue identificar olho, boca, nariz, o óculos na frente, o chapéu mais atrás, mesmo sem ter a representação gráfica mais realista de que seria. Sabe o que foi que essas imagens me lembraram? Eu não sei se tu se lembra, há alguns anos era bem comum você ver no Google imagens de pessoas, eles faziam só a silhueta de algum personagem de anime, de algum personagem de série, com o fone de iPhone ou de iPod no ouvido e com o iPod na mão. Eu não lembro disso, não. Mas é isso. Você sintetiza o que é mais representativo daquele cantor, né? Por exemplo, se a gente for reparar, em algumas pessoas é acessório, outras é cabelo, outra é maquiagem, outra é um conjunto. A Rita Lee sem o cabelo vermelho não faria o menor sentido, né? E mesmo assim, eles optaram por um fundo que o contraste não é muito grande. Porque aí você consegue produzir essa ideia de harmonia no cartaz. E aqui, povos, a gente tem... Vamos falar primeiro desse do megafone, da arma. A gente tem uso de transparência, a gente tem sobreposição de elementos,
E aí, repara que o contraste, ele se dá mais por uma questão cromática. Lembra que a gente viu na última aula? Que a gente tem algumas cores que são complementares e outras cores que são análogas. Aí, a gente trabalha com duas cores complementares e esse contraste cromático é que faz com que a gente perceba os dois elementos e a percepção desses dois elementos de maneira relacional que faz com que a gente construa o significado. Palavras, em tese, são mais fortes do que uma arma. Gosto desse pensamento, queria que ele fosse mais comum. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham desse cartaz aí na lateral? Tá fácil de ler? Vocês acham que o objetivo era ler? Com o que vocês relacionam? Real, tô tentando entender esse negócio. E aí? Sinuse. Ele é o quê? Então, não sei, vamos descobrir. Então, menino, não dá pra saber o que ele é. Eu até hoje fico achando que ele é um pianista. Por quê? Porque é branco. Ah, é sinose. Eu li sinuse. E não, você vê, não. Isso com música. Mas, menino, se não me engano, foi de um festival de jazz, o cara. Mas podia ser um artista plástico também. Então, vocês acham que essa peça gráfica ela é bem sucedida em comunicar com qualquer público ou ela claramente foi feita para um público específico? Bem específico. Bem Eu acho que foi feita para quem conhece o cara já. Então, é justamente o que eu digo para todo... Aí, ó. Como é importante a cultura geral das pessoas. Ana, o que mais você sabe sobre o cara? Você só jogou no Google, e aí? Eu não fazia ideia que ele era arquiteto. Eu achava que ele era pianista. Imaginei que ele pudesse ser arquiteto, mas eu não tenho certeza. Por causa do formato que Por causa do formato, fica. parece um corredor ou estrutura. Gente, eu vejo teclas de piano até hoje. Até hoje. Então, o que acontece? Muito provavelmente eu não sou o público dessa exposição. E tá tudo bem. Nem tudo é para todo mundo. E aí, você, projetista, você, designer, você tem que saber com quem você está querendo comunicar. E por isso é preciso que você saiba quais são os filtros que aquele grupo detém. Agora eu já sei que ele é arquiteto. Aí aqui a gente tem algumas outras composições que trabalham com formas um pouquinho mais abertas. E eu gosto de botar as imagens para vocês pequenas, assim mesmo, porque assim vocês não são obrigados a saber o que é. Algumas a gente consegue... Vamos falar de qual primeiro? Ou essas estão chatas e ninguém mais quer brincar comigo? Vocês ficam em silêncio, eu já acho que vocês desistiram. Eu parei na do Lego. Na do Lego eu parei e depois... Vou passar para outra, então. Aqui tem algumas leis que a gente viu. Essa expectativa de complementaridade... segregação. Ao mesmo tempo que tem segregação, a gente tem unidade, que por mais que a gente entenda os grupos separados, a gente ainda visualiza eles como sendo de um mesmo grupo, que aí a gente consegue entender rosto mais fácil do que olho, olho, nariz, boca, mão, 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 e é uma espada Jedi no fundo. E a gente consegue chutar de que seriam esses cartazes? Desperta a curiosidade? Desperta. No caso, Sim. eu assumo que seja de alguma exposição de alguma coisa. Tá. Aí, vamos pensar, então, como é que seria a ordem de leitura. Vamos falar do cartaz que está mais para o rosa. A gente vai essa imagem central, então ela acaba sendo a minha imagem principal, concorda? E aí, você achou legal, você quer saber de onde é que é. Você se aproximou fisicamente desse cartaz que ele estava pendurado. Em que lugar vocês querem que eu dê zoom primeiro? Lembrando da ideia de leitura? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 ou ponto 4? No ponto 1. Então, vamos lá, ver o que tem no ponto 1. É um crédito. Provavelmente do estúdio que fez a imagem. Para onde que eu vou agora? Aqui eu tenho um número. Aí, aqui na lateral, eu tenho meio pôster postado todo dia. Faça um pôster todo. Não, um pôster todo dia. E aqui tem a data. E aqui tem o autor e o ano.
Então, isso aqui provavelmente é um grupo que se propôs a fazer 2 postagens todos os dias. Então, as informações textuais que estão bem pequenininhas, elas não têm relevância. A grande relevância está, de fato, na imagem. Então, funciona, porque ele não quer nada de mim além de prestar atenção na imagem. Então, a peça ela é bem sucedida naquilo que ela quer comunicar. Seria diferente, por exemplo, se essa de cá parece que ela tem uma mancha de texto maior aqui no 1, que a minha imagem ela não vai deixar que a gente leia, mas tem uma mancha de texto aqui. Eu acho que nem se estivesse na qualidade boa, porque deve estar em japonês isso aí, ou chinês. Eu acho que não, viu? Porque a mancha não parece muito de japonês. Ela parece alfabeto arábico. Ou Ali você do olhou? lado. Ali do lado tem. Aqui? Ah, aqui tem kanji. É por isso que eu acho. É chinês. É por isso que eu tô Chinês. achando. É por isso que eu tô achando que aquela informação deve ser em inglês, aquela do topo. Porque você tá vendo que ela é uma mancha de texto mais condensada? E Faz como ela é mais sentido. horizontalizada, se ela fosse em chinês, ela seria escrita de cima para baixo. E a gente vai brincando de jogo de adivinhar nessas imagens. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas embalagens, que elas trabalham com essa ideia de complementaridade. Uma é uma caixa de chocolate belga, que aí cada tabletezinho de chocolate ele tem uma estampa, só que a embalagem por fora tem essa forma dos pôneizinhos, e aí fica aparecendo as estampas dos cavalinhos. Deu até Eu fome morri. agora. Menina, pensei a mesma coisa. E do outro lado a gente tem um de comida chinesa, e aí ele trabalha com essa ideia de que é um avental, né? Você vê o pé e aí você vê o avental como se fosse o avental da Verdade. loja. Eu gosto muito dessas coisas em design de embalagem, porque você trabalha também com a tridimensionalidade da composição. Então a gente começa a entender que esse plano que a gente considera só bidimensional, ele não precisa ser bidimensional. Muita gente vê essa disciplina como uma disciplina de design gráfico, quando na verdade ela é uma disciplina básica. Então, você entendendo como é que se dão essas relações, você pode trabalhar tanto objetos quanto produções em bidimensionalidade mesmo. Aqui a gente tem umas bebidas que vão mudando a cor de acordo com a composição da bebida. Aqui a gente tem mais algumas embalagens e materiais de identidade visual, que aí estão trabalhando com essas texturas. Aqui a gente tem mais alguns objetos. E aí, esses objetos, por exemplo, esses espelhos, eles vão trabalhando com jogos de transparência do próprio material, e essa sobreposição do material acaba trazendo uma forma bastante peculiar. E aí, eu posso dizer que a forma do espelho, ela acaba sendo memorável, porque a partir do momento que você vê esse espelho, você começa a fazer relação com as coisas que estão ali reproduzidas. Esse porta-palito da baleia também é sonho de consumo, gosto muito. E aí ele trabalha com a visualidade do objeto e de como é que seria o todo desse objeto sendo, fazendo o fechamento da própria baleinha aqui. A gente tem um jogo de xícaras que tem a forma bastante reduzida, e aí provavelmente ele é um conjunto de chá, alguma coisa leve, não é para você tomar nada muito quente, até pelo tipo de pega que você tem no puxador. Ô, Dani, Oi. uma vez que eu vi, eu não sei se existe realmente aquilo, mas era um saleiro que era o saleiro, a forma do saleiro era um carinha com a mãozinha na cabeça assim, e o sal que saía teoricamente era casca. Nunca vi esse. Esse, eu vi, eu fiquei, nossa, deve ser muito criativo. Se eu chegar na casa de alguém e encontrar isso, eu vou achar criativo, um pouco nojento, mas criativo. É igual tem um negócio de sabonete líquido, que é um nariz. Aí quando você aperta, parece que tá saindo meleca do nariz. Esse eu Parece já vi. verde. Tinha uma loja aqui no Brasil que chamava O Segredo do Vitório. Eu nem sei se ela ainda existe, que ela tinha muito desses objetos. Muito mesmo desses objetos. Tem até uns que foram polêmica num BBB há uns anos atrás, que era uma esponja de lavar louça, que ela era em formato de cabelo Black Power. E aí era coisa do cabelo bombril. E aí isso sempre foi vendido no site do Segredo do Vitório. E aí, quando veio para o BBB, que finalmente caiu a ficha de quão racista era aquele objeto. Tem um outro objeto que chama Angry Mama, que ele é
objeto para você lavar o micro-ondas. Você coloca a água ou com limão, ou com algum detergente neutro, que você coloca para ferver dentro do micro-ondas. Ele tem formato de mulherzinha, e à medida que a água vai fervendo, vai saindo fumacinha pela cabeça, e é uma mulher, e ele é chamado de Angry Mama, mãe raivosa, mãe nervosa. E aí o pessoal tirou de linha porque começaram discussões sobre o sexismo do objeto. E é engraçado aquela coisa que a gente estava falando dos discursos situados. À medida que as discussões de todo o tipo vão se desenvolvendo e vão trazendo à tona problemas que antes eles não eram visualizados por conta do momento social histórico, né, anterior, alguns objetos vão envelhecendo muito mal, muito mal. A gente tem aqui mais dois objetos, um que é um bule de café, né, que aí, como é que a gente trabalha com essa síntese de forma na construção desses objetos? A gente trabalha com a ideia de complementariedade e a gente trabalha com a ideia de intenção de uso. Por exemplo, quando você pega aqui meu bule, né? Minha garrafinha térmica. Eu pego essa tampa, eu não preciso de instruções para saber que ela é de rosquear. Porque eu já estou acostumada com tampas de rosquear. Quando você vê, por exemplo, esse negocinho de café, você não tem a menor dúvida de que você deve encaixar um objeto nesse buraco. Porque se tem uma estrutura de madeira com furo, você vai encaixar o seu filtro ali no buraco. Então, o uso, ele é induzido pela forma. Seja porque é uma forma que você já conhece, seja porque você tem ali você tem ali uma indução muito óbvia de como é que as coisas se encaixam. E às vezes essas induções podem causar acidentes. A gente tem aqui alguns outros projetos de objeto, e aí você tem, eu acho esse berço super interessante, porque ele é um berço suspenso, e ele pode tanto imitar aquelas imagens de topografia, né, como ele também dá uma ideia de nuvem, pela flutuação, não pela cor, mas mais pela flutuação. Parece também a nave do Superman, que ele é mandado para a Terra. A gente tem na lateral aqui uma tábua de carne, de verdura, que ela tem uma cuba, onde você pode lavar sem você perder aquele material, e você tem uma parte para você picar. E aqui a gente tem alguns outros objetos também que fazem alusão a outras estruturas que a gente conhece, e aí eles são aplicados em objetos, fazem com que a gente se lembre. A forma remete a gente ao objeto. Esse castorzinho é um apontador de lápis. Para a gente que mora no Brasil, é pouco comum, mas nos Estados Unidos, onde você tem castor, você tem a ideia de que os castores constroem represas, né? E aí eles constroem represa roendo a madeira, e aí você consegue fazer essa alusão. Para a gente, eu nem sei, acho que a gente pode colocar poodle, né? Porque o bicho para roer coisa, mais do que poodle, só labrador. Aqui a gente tem, eu não sei dizer para vocês se não é aquela nuvem, eu acho que ela é só uma simulação, tá, gente? Eu não acho que aquele objeto existe de verdade. Mas eu não duvidaria. Joaninha de lana? Que história é essa, Natan? Tem um apontador de joaninha. Entendi. A gente tem aí um berço que acompanha o crescimento da criança. Ah, eu sei qual que é esse apontador. Eu já vi esse apontador. A gente tem um berço de criança que vai acompanhando o crescimento. Sonho de consumo essa dispensa aí. É uma despesa ou uma pintura? Menino, eu não chamo de sonho de consumo, não, porque pensa o tanto que ia ser fácil você ser assaltado, escondido aí, e quando acabar a comida você morre de fome, porque a polícia nunca ia achar essa dispensa. O trabalho é para ficar repondo, né? Pegar e repor e levar e trazer. Mensalmente. Mas isso a gente está pensando numa casa térrea, Pedro. Se a gente imaginar que essa dispensa está na altura da garagem e a cozinha está no pavimento superior, pode ser que você já chegue da garagem
e deposite tudo ali, hein? E seja um ambiente refrigerado. Aí, ó, deixando o negócio mais caro. Mas realmente, Já se tiver parece caro olhando assim. Não, menina, só esse piso de madeira aí já dá para comprar a minha vida, quase. E é isso, gente. As imagens que eu tinha separado para vocês eram essas. A ideia é de que a gente parta do princípio. Peraí, deixa eu tirar a tela aqui. Segura que já vou parar. Então, galera, eu trouxe essas imagens para vocês porque a gente sempre parte do princípio de que tudo isso que a gente está vendo em introdução à metodologia visual, ele vai ser aplicado só a design gráfico, só a criações que sejam bidimensionais ou telas. E, na verdade, não. Esses princípios que a gente está vendo, esses princípios perceptivos, eles vão entrar em contato com tudo que as pessoas veem objetos. Então, a gente pode usar esses mesmos princípios para propor novos objetos, para propor a interação de objetos e de elementos dentro da construção de um ambiente, ou até mesmo dos próprios elementos que tem num mesmo projeto de produto, num projeto imobiliário. Então, a gente tem tudo isso que a gente viu aplicado a uma série de possibilidades aí. E aí, agora a gente vai voltar para o exercício da composição. Eu indicaria para vocês formarem os grupos. Por favor, se der para trabalhar em grupos de até 3 pessoas, eu agradeço, porque corrigir individualmente vocês vão demorar mais para receber de volta. Como vocês viram, né? Demorou um pouquinho para eu responder para vocês, e as fichas são. Eu busco fazer umas fichas bem completinhas para ficar mais fácil de vocês entenderem o processo. Então, semana que vem, orientação. Por favor, não se atrasem até 2h15. Todo mundo já levantou a mãozinha lá para a gente ver como é que faz. Certinho?